O tema de hoje é o ciclo das festas do espírito e da carne. Estamos chegando a mais um final de ano. Tempo de fazer festa. Tempo de celebrar uma festa de um final de ciclo. Muita gente faz isso. Mas quando começa o nosso ciclo e quando termina o nosso ciclo? Será que é igual para todas as pessoas? Será que é igual para a humanidade? Devemos ou não celebrar as festas de Ano Novo, de Natal? Se sim, qual a utilidade delas? Elas são realidades ou são sombras? É o que iremos ver neste estudo. Vamos para Eclesiastes 1, verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta para o seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retoma os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. A palavra séculos aqui é a palavra Olã. Já foi no Olã antes de nós. Então, será que nós entendemos o significado da palavra Olã? Será que nós entendemos o porquê que Deus faz tudo em ciclos? Deus faz tudo em ciclos de repetição. Para quê? Como um professor faz com o aluno? Ele explica uma vez só, vira as costas e vai embora? Não. Ele explica quantas vezes forem necessárias até que o aluno compreenda. A repetição faz com que nós aprendamos. A repetição faz com que nós, o quê? Adquirimos habilidade para realizar todo tipo de boa obra. Então, tudo na natureza é em ciclos. O ciclo do sol, o ciclo da lua, o ciclo do vento, o ciclo do mar, o ciclo das águas doces que volvem para o mar e do mar voltam para suas nascentes. Todas as coisas são canseiras tal. Vai acontecer até cansar mesmo. Até a gente aprender. Inclusive, a nossa existência sobre a Terra é em forma de ciclo. Nós viemos a este mundo, vivemos uma experiência e voltamos para o mundo espiritual. E depois de um tempo, olha nós aqui de novo. Para quê? Para crescermos, para amadurecermos, para vivermos experiências importantes para a nossa alma, para o nosso espírito, para tentar de novo aquilo que nós erramos, até acertar. Assim o nosso Pai faz conosco. Quantas chances você dá para o seu filho acertar numa tarefa? Você acha que uma vez ele é capaz de fazer? Talvez um ou outro filho possa ser que sim. Mas a grande maioria dos filhos que nós encontramos não consegue na primeira tentativa. E muito provavelmente nós também não conseguimos na primeira tentativa. A repetição é importante. Então, o ciclo das festas, os ciclos da natureza, os ciclos da vida e os ciclos espirituais fazem parte da natureza, fazem parte da didática de Deus para nos ensinar. Por repetição, porque somos crianças, somos seres imaturos ainda e precisamos dessa repetição.
Vamos para Eclesiastes 3, verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. É a palavra olã. Tudo que Deus faz durará por um olã. Este olã vale quanto tempo? Depende. Depende daquilo que nós estamos falando. O referencial. O olã ele pode ser um dia, um mês, um ano, um século, 1 bilhão de anos, toda a eternidade. Depende do referencial. Verso 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Olha aí o propósito da repetição. Renovação. Novo céu e nova terra a cada ciclo semanal. Os estudos anteriores aqui do canal eu já expliquei sobre isso. Sobre o olã de plantio e colheita. Até que nós cheguemos o quê? Ao jubileu. Então esse é o propósito do ciclo. Renovar o que já se passou. Fazer melhor o que já se passou. Até que cheguemos o quê? A perfeição que Deus quer. Jesus disse, sede vós perfeitos como vosso Pai é perfeito. Como eu vou me tornar perfeito em uma existência? Como eu vou querer fazer com perfeição uma obra numa única tentativa? Se eu não nasci com o dom, certamente eu precisarei treinar, e treinar, e treinar, e repetir, e repetir, e repetir até cansar. O artista do circo, ele realiza o seu número do espetáculo sem treinar, sem repetir exaustivamente o que ele vai fazer, até que ele tenha domínio sobre a sua atividade. Assim também somos nós, diante do Eterno. Ciclos e mais ciclos de renovação em renovação. A terra muda o seu céu. A terra muda o seu mundo físico. E os seus moradores também. O ser humano erra ao olhar por essa renovação por alguns anos, por alguns séculos, por alguns milênios. Mas Deus não tem pressa. Ele é Senhor do tempo. Importa para ele é que um dia o reino de Deus seja implantado sobre a terra. Vai ser num passe de mágica? Não. Vai ser através de muito treino, de muita repetição, até que os homens aprendam a realizar as boas obras que Deus preparou desde o princípio. Infelizmente, boa parte dos religiosos são 8 ou 80. Ou é branco ou é preto. Eles são radicais. Só enxergam que a religião que eles seguem e praticam é a única verdadeira e as demais são falsas. Nada se aproveita das outras religiões. Outro fato é que Deus não criou leis medianas, mas criou leis o quê? Perfeitas, sublimes. Por causa disso, Deus não precisa fazer milagres. Pois se precisasse fazer haveria algo que Deus não previu em sua onisciência. Ele precisaria fazer algo que está fora das suas leis, que são perfeitas, para realizar a sua vontade soberana. Todos os atos de Deus são dentro das suas leis perfeitas que ele criou. E se Deus quer ensinar o homem a cumprir a sua lei, lei esta que faz parte do seu caráter, como poderia o próprio Criador abolir a sua própria lei para realizar um milagre? É incoerência, insensatez, pensar assim. O que são milagres? São coisas que o homem não consegue explicar. Mas para Deus são atos totalmente naturais, dentro da sua lei. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
A lei, em tese, só deixará de existir quando tudo estiver terminado neste mundo. Restará apenas o amor. Lembra de 1 Coríntios 13? Mas a lei, de fato, é abolida? Não, jamais. A lei faz parte do caráter de Deus, como eu disse. Mas o amor verdadeiro não precisará que ninguém mais ensine ou precise dizer que se está obedecendo uma lei do Criador, porque o amor está em nosso coração. E sendo este verdadeiro, cumprirá automaticamente o mandamento, pois a Torá, como sabemos, será totalmente escrita no nosso coração. Esta é a promessa da nova aliança. Vamos para Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Isso aqui vale no literal, mas também no espiritual. Deus manda o sol e a chuva para ambos tipos de pessoas. Mas o que é o sol? O sol também é Jesus, é espiritual. E o que é a chuva? A chuva é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Chegará esse tempo. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Então o que adianta amar só quem gosta da gente? Temos que fazer algo de especial. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus está nivelando o ensino aqui por cima. Para quê? Para que sejamos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Então o nosso Pai não abole as suas leis. O nosso Pai não ensina A e ele faz B. Ele não é hipócrita. Então tome cuidado com o que é ensinado pela teologia mundana. O inferno eterno. O aniquilacionismo eterno. Pois não faz parte do caráter de Deus. E não é coerente com o que Jesus ensinou. E aí é natural que surjam marciãos do século XXI, falando que o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo é outro. É um erro de observação. É um erro de meditação. É um erro de entendimento. Claro, há coisas que foi colocado em nome de Deus que não foi Deus que mandou. Eram ensinos humanos. Era o entendimento dos homens daquela época. Se eu vou lutar com o meu inimigo e eu venço a batalha e eu sigo a esse Deus, se eu venci, foi Deus que me fez vencer. Deus está concordando de eu matar o inimigo. Mas será que do céu Deus amava ver dois filhos brigando? Ou somente nós somos filhos de Deus e os outros povos são pessoas quaisquer? Claro que não. Eles podem não ter o mesmo entendimento que nós temos do eterno, mas eles também são filhos de Deus. Um dia já fomos como eles. Ou esse texto aqui de Mateus capítulo 5 é verdadeiro, ou Jesus está ensinando hipocrisia. Não tem outra. Amar os vossos inimigos. Orai para os que vos perseguem. E vamos lá e vamos matá-los? Claro, existe a opção permitida por Deus de matar em legítima defesa. Mas matar a ponto de matar crianças de peito? Que perigo ela nos oferece? Matar os animais daquele povo? Que perigo ele nos oferece? Então é preciso separar ensinos humanos dos ensinos divinos, para não transformarmos Deus em hipócrita. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual é o caráter de Deus? É esse aqui de Jesus? Ou é aquele ensinado pela religião tradicional, que fala do inferno eterno? Ah, matar o meu filho
vocês vão apodrecer no inferno. O fogo vai queimá-los, queimá-los, queimá-los e nunca vai consumi-los. Maravilhoso esse Deus que não perdoa, né? Tá igual o homem quando está diante do seu inimigo. Ou então vai aniquilar. Ah, mataram meu filho, eu vou aniquilar para sempre. Vou ressuscitá-los no último dia só para ter o gostinho de matar de novo. Um Deus assim, qualquer Deus seria capaz. Quero ver fazer todo o joelho se dobrar usando a inteligência, usando a sabedoria. E Deus tem de sobra para isso. Deus tem tempo de sobra para isso. De Olã a de Olã. Sem precisar tomar atitudes como de homem. Matar os inimigos. Jogá-los na prisão eterna. Vou colocar aí na tela um vídeo sobre o sol e sobre a chuva. Faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Voltarei em instantes. Vamos ter uma aula prática. Tá vendo a chuva lá no horizonte? A chuva tá vindo para minha casa, ó. As nuvens. Quando chove, será que chove só na casa do ímpio? Só na casa do justo? Ou quando chove, cai em todo lugar? Diz para mim. E quando sai o sol só sai na casa do justo? Na casa do ímpio o sol não entra? Que interessante, né? Olha bem a paisagem, ó. É igual desenhar, ó. Dá uma olhada. Nascer o sol sobre justos e injustos. Mando a chuva sobre bons e maus. Será que precisa desenhar mais? Sabemos também que Deus nos leva ao Messias, aqueles a quem Ele quer neste Olã, nesse período de tempo. E nos vindouros, Deus despertará as demais pessoas, os demais filhos, até que um dia, de Olã a de Olã, todos os seus filhos desta criação se tornem perfeitos e alcancem a estatura do varão perfeito. Isso quer dizer que a obra de Deus termina? Não. Ele está sempre criando novos mundos e novos filhos, para que todos continuem trabalhando. Então, como foi falado, vamos falar dos ciclos da natureza. E um dos ciclos da natureza é o ciclo da órbita terrestre em torno do Sol. Então, observe aí na tela os equinócios e os solstícios, que se repetem a cada ciclo anual. Então, nós temos 2 equinócios, o de outono e de primavera. O que significa equinócio? Significa que o Sol ilumina tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul no mesmo período de tempo e de maneira igualitária. 12 horas de sol, 12 horas de noite para cada hemisfério. Isso ocorre no outono e na primavera. E temos o solstício de verão. O que é solstício? É quando o sol para. O que é solstício de inverno? É quando o sol para de se distanciar da noite. E solstício de verão? É quando o sol para de iluminar a terra em excesso e se caminha para o inverno, onde as noites vão se tornando maiores do que os dias. O Salmo 104, verso 19, diz assim: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. É claro que a lua marca o tempo terrestre e também o sol. Mas a prioridade de Deus é nos revelar leis espirituais. Então, o que é essa lua? A lua foi feita para marcar os moedes. É isso que está no original em hebraico. Que são as festas, o ciclo de festas. Que cada mês era marcado pela lua nova. Quando a lua se escondia no céu, começava um novo mês. Lua nova é quando a lua se encontra entre o sol e a terra. E o sol conhece a hora do seu ocaso,
a hora dele partir. Esse sol aqui é Jesus, sol da justiça. Ele sabe a hora do seu ocaso. Quando tudo tiver terminado, ele vai devolver o reino ao Deus e Pai. É a hora do seu ocaso. E a hora do seu nascimento. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Para colocar luz entre as trevas do abismo. Trazer salvação aos que estavam perdidos no abismo. Jesus simbolicamente então é o sol. Não o sol que vemos no céu físico, mas o sol espiritual que traz luz ao mundo. O sol da justiça de Malaquias 4:2. A ele foi dado o domínio, o reino, por um olã, um longo período de tempo indeterminado. Isso está relatado em Daniel capítulo 7. E como eu disse, ele devolve o reino e o domínio. O que diz o Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha todos os inimigos debaixo dos pés. Então Jesus devolve o reino e o domínio ao Deus e Pai. 1 Coríntios 15. Quando tudo estiver consumado neste olã. Para que o Pai, o único Deus verdadeiro, em 1 Coríntios 8:6, possa ser a luz, o sol, de olã a de olã, de eternidade a eternidade. 1 Tessalonicenses 5, verso 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós podemos sim julgar todas as coisas. Nós não podemos tirar boas lições de outras religiões? Podemos. Se formos sábios, se meditarmos. Porque Deus se revela de maneira diferente a outros povos. Deus usa de métodos particulares para cada povo. Porque não são todas as crianças que estão na mesma faixa etária. É preciso ser pedagógico. É preciso ser sábio para saber ensinar a cada criança no seu devido tempo. Não adianta ensinar letra para bebê. E não adianta ensinar cálculos matemáticos para criança. Para criança que é semi-alfabetizada. Assim não se ensina física quântica a adolescente. A cada faixa etária tem o seu ensino apropriado. A cada povo tem a sua religião apropriada. Então o homem espiritual pode tirar lições espirituais de todos os lugares. Já o homem carnal é tendencioso, é 880, ele é radical em seus conceitos, em seus preconceitos, melhor dizendo. E joga fora ensinos importantes, só porque não estão ou não vieram da religião que ele pratica. Muitas vezes as pessoas falam coisas semelhantes, mas de forma diferente, em religiões diferentes. Mas se não for da forma semelhante da qual eu acredito, da forma que a minha religião ensina, mesmo que esse nosso irmão seja de outra religião, ou até mesmo da mesma religião, mas de outra denominação diferente, e este irmão observa um conceito por outra ótica, por outro prisma, é considerado como herege. E muitos até não o consideram mais como irmão. São criaturas. Isso é ensinado até por pastores, por rabinos, líderes religiosos. Todas as religiões contêm sincretismo religioso, sem exceção. Nenhuma delas está de fora. Os religiosos podem não admitir. Eles podem até afirmar que a sua religião é pura, mas porque são fanáticos e ainda cegos, não enxergam os ensinos humanos, e muito menos a superficialidade dos ensinos que eles ensinam. Há ensinos que eles pregam que até contrariam o caráter de Deus, se colocarmos na ponta do lápis suas teologias. Mas faz parte da imaturidade. É como uma criança que ainda tem sua percepção limitada,
na faixa etária em que ela se encontra. Deus, por exemplo, criou apenas esse mundo habitado e este universo que nós enxergamos? Deus é criador ou não é? Deus trabalha até hoje ou não trabalha? Quanto tempo Deus trabalha? Não podemos também ensinar que Jesus ensina A e na prática o Pai faz B. Jesus ensina amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7. E a teologia tradicional fala que o Pai vai jogar no inferno eterno. Vai aniquilar eternamente o filho rebelde. Não tem sabedoria suficiente para consertar esse filho. Não tem poder suficiente para consertar esse filho. As suas leis são incapazes de direcionar todos os filhos para ele. Isso é o que prega a teologia tradicional nas entrelinhas. Eles afirmam, não, Deus é perfeito, Deus é sábio, mas joga no inferno eterno. Mas aniquila para sempre os filhos rebeldes. Então, nas entrelinhas, transformam Deus em hipócrita em suas teologias. E suas teologias também fazem acepção de pessoas, pois afinal eles pregam apenas a vida única na carne. E há crianças que morrem em tenra idade, enquanto outros vivem na velhice. Alguns foram salvos no Antigo Testamento sem Bíblia. Quem viveu antes de Abraão? Ou vocês acham que Sete não está salvo? Que Enoque não está salvo? Claro que está. E outros só tinham o Antigo Testamento. Davi, Salomão. E nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Conhecemos a revelação do Messias. Ah, mas os sábios do passado não poderiam, se meditasse e compreendesse? Sim. Mas Deus não faz exceção de pessoas. Ele deve ensinar todos os seus filhos de maneira igual. E assim ele o faz, através das várias existências na carne, das múltiplas existências sobre a terra. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Assim diziam os religiosos Tomé da época de Jesus, os fariseus. E não tinha coisa boa em Nazaré? Tinha. Messias. Os discípulos. Os ensinos que eles traziam de lá, de Nazaré, não eram bons? Eram. Mas eram religiosos Tomé. 8 ou 80. E hoje, pode alguma coisa vir de outros povos que não seguem a mesma religião que eu? Claro que pode. Se julgarmos todas as coisas e retermos o que for bom para edificação. Já li aqui o texto de Tessalonicenses. Não é isso? Podemos julgar todas as coisas. Reter o que é bom. Para que serve então a razão do ser humano que Deus nos deu? Ficar de enfeite na cabeça? Para que Deus nos deu o seu Espírito? Para julgar o que é santo do profano. O que é útil do que é inútil. O único livro que Deus escreveu com a sua própria mão e está lá para todas as pessoas lerem, de todos os povos, nações e línguas, se chama a natureza. Quem meditar nela e buscar entendimento, Deus dará entendimento no devido tempo. Os grandes sábios sempre meditaram na natureza. Natureza essa que ensina muito mais do que conceitos físicos, leis físicas, mas principalmente leis espirituais. Se as pessoas vão amadurecendo em sua essência, em sua alma, em seu espírito. Lembre-se, é Deus que nos semeia no mundo. Eu escolhi onde eu vou nascer? Eu escolhi nascer no Brasil? Deus não poderia ter me colocado na África? Deus não poderia ter me colocado na ilha do Pacífico? Deus não poderia ter me colocado no Japão? Na China? Em Israel? No Egito? Na Babilônia? Sim, Babilônia. Deus escolhe a época e o lugar.
aonde nós vamos nascer. Ou a gente escolheu? Se a gente escolheu, nós fomos os mais espertos dos filhos de Deus. Escolhemos o século XXI. Temos tudo às nossas disposições. Mas é isso que Deus faz? Claro que não. Claro que não. Que a vida não é única sobre a carne. Então lembre-se, é Deus que nos semeia pelo mundo. E existem sim as múltiplas existências. Ora nascemos num país ocidental, ora num país oriental. Ora numa cultura, ora em outra. E podemos contribuir com aquela cultura, com aquele povo, com a nossa bagagem espiritual. E também somos ajudados pela cultura daqueles povos. Troca de experiências. É para isso que a vida na carne serve. Troca de experiências. Experiências de cada cultura e de cada religião. Mas é claro, é evidente que a verdade plena e absoluta e única não está em nenhuma religião exclusiva. Em particular, é preciso, pois, peneirar, jogar fora o que é humano, o que não traz nenhum ensino espiritual, e reter aquilo que é válido. Porém, ainda visto de forma superficial pelas religiões, e ir aprimorando-o, com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Aprofundando em direção ao Criador como uma planta, como uma árvore, que almeja atingir o céu, o sol. Uma coisa que o religioso tradicional pouco faz é observar a lei da natureza, infelizmente. E quando faz, faz de maneira superficial. E mais olha o próprio umbigo, seu próprio interesse, do que o de outrem. Veja, por exemplo, o caso daqueles que morrem no ventre materno. Por que morrem no ventre materno? Pode acontecer por morte natural, por uma doença, por um acidente de carro, um acidente de trabalho, ou até por um crime, um assassinato. Quando matam a mãe, matam a criança junto. Ou aborto, quando a própria mãe mata o seu filho. E daqueles que nascem e morrem em tenra idade? Viveram poucos dias, poucos meses, pouquíssimos anos. Não tiveram tempo de buscar a Deus, de buscar o Messias, em uma única existência. E daqueles que nascem deficientes, mentais, ou que nascem em estado vegetativo, eles não têm condições nenhuma de buscar o Criador, de entender coisa alguma. Como eles vão ser salvos? Você tem uma vida só. A religião tradicional consegue responder? Consegue explicar? Ou vai fazer um Deus que faz acepção de pessoas? Ah, só porque é o meu filho ele vai salvar. Já o filho do Amalequita, por ele ser de outro povo, mesmo nascendo na mesma condição, ele está ralado. É isso, não é? Que pregam os líderes religiosos, não é? Não vou aqui generalizar. Existem homens sábios, idôneos, mas são poucos, pouquíssimos, que ensinam a verdade de forma mais profunda. Então o religioso tradicional, como eu digo, é egoísta. Ele pensa, estou salvo. E pouco se importa ou pensa naqueles que eu citei, agora há pouco. E nem passa pela cabeça dele de que ele próprio poderia ser um destes que eu citei. Ou até, quem sabe, pessoas que ele possa ter amado ou ama muito. Ainda são crianças espirituais, mesmo sendo religiosos com diploma, com doutorado, com mestrado, com doutor em divindade. São crianças espirituais. Não conseguem conceber além do mundo que eles vivem. Então o estudo de hoje pretende trazer o quê? O ciclo das festas. Já falei sobre as festas bíblicas, está nesse canal. Outros irmãos têm falado também sobre as festas. Mas eu quero falar aqui das festas de uma maneira um pouco diferente, misturando festas do mundo pagãs
e mostrando que até elas podem ensinar, se formos sábios, se formos inteligentes o suficiente, espirituais o suficiente, para tirar lições, julgar tudo e reter o que é bom. Então olha na tela aí. Seguinte slide. Calendário bíblico e religioso na parte de cima. E na parte de baixo nós temos o quê? O calendário celta, anual e solar. Observe como um se encaixa no outro. Para aqueles que puderem enxergar. Para o religioso tradicional é 880. Ah, isso aqui veio de povo pagão, nem me interessa. Azar da pessoa. Vai ficar sem tirar lição. Vai ficar sem aprender. Então observe que o calendário celta é feito em 4 ciclos de 90 dias. Porque são 4 as estações do ano. Leis da natureza. Primavera, verão, outono e inverno. Então, o povo celta colocou aqui 21 e 22 de dezembro, solstício do inverno. Uma coisa que tem que deixar claro é que tanto o ensino da Bíblia quanto dos povos é feito de acordo com o hemisfério norte do planeta. Porque a grande maioria dos povos residem no hemisfério norte do planeta, na realidade em que eles vivem. Mas e para nós que habitamos no hemisfério sul? No caso, a Austrália, sudeste do Brasil, sul do Brasil, centro-oeste do Brasil, Argentina, Chile, sul da África. Nós temos que, para aprender essas lições, esquecer um pouco o nosso lado, olhar o lado do hemisfério norte. Por quê? Porque ele é invertido. Quando aqui é inverno, no hemisfério norte é verão. Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando aqui é solstício de primavera, lá é solstício de outono. E vice-versa. Então o calendário celta colocou Iuli, o solstício de inverno, que é o nosso verão aqui no Brasil. Mas é solstício de inverno para o ensino da Bíblia e para o ensino do calendário celta. Temos 20 e 21 de março, o equinócio de primavera, no hemisfério norte. Aqui é outono, vai começar a esfriar. E 20 e 21 de junho, o solstício de verão. Observa aí na tela, chamado de Lita, pelos celtas. Verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. O equinócio, esqueci de citar aqui, de 20 e 21 de março, Ostara. Assim temos o equinócio de outono do hemisfério norte, chamado de Mabon. Aqui, equinócio de primavera, invertido. Mas vamos pensar somente com a mente do norte, para que podamos entender. Até que se repita o solstício de inverno, fechando o ciclo anual das 4 estações. Então, o que acontece para o mundo ocidental, do qual está incluído o cristianismo? E mesmo para o judaísmo, que faz parte do Oriente. Quando começa o inverno? 21 de dezembro para eles. Quando começa o verão para eles? Para o cristão? 21 de junho. Estou falando do hemisfério norte. Para nós aqui é invertido, lembra? Só que a cultura celta olhava o quê? A natureza. Então 21 de dezembro é o início do inverno? Não. Não. Por que não é? Porque 21 de dezembro não é o início do inverno, é a metade do inverno. 1 mês e meio antes, não são 4 ciclos de 90? Então observe que entre os ciclos aí estão outros ciclos, chamados de Imbolc, Beltane, Lognazad e Samhain. Então 45 dias antes do início do verão é o início do verão. Porque o dia 21 de junho é quando o dia é maior do que a noite no hemisfério norte. E a partir do dia seguinte o sol começa a diminuir. Então não é o início do verão,
É a metade do verão. Os celtas estão corretos. Assim o inverno, 21 de dezembro. Não é o início do inverno, é a metade do inverno. 21 de dezembro é a noite mais longa do hemisfério norte. E é por isso que o Natal é colocado dia 25 de dezembro, dia do solstício de inverno. Quando nasce o sol novamente, aonde? No hemisfério norte. Isso para quem tem olhos de ver. Para quem for religioso, o Tomé, é ensino pagão, não serve para nada. Isso é Babilônia. Não posso aprender nada com os babilônicos. Não posso aprender nada com os celtas. Não posso aprender nada com outras culturas, com outros povos. Mas quem é inteligente? Deus revela a sua lei para toda a humanidade. Deus revela a sua lei para toda a humanidade. E pouco a pouco as pessoas vão chegar no mesmo ponto em comum de entendimento. Usando linguagens diferentes. Usando técnicas diferentes. Usando ensinos diferentes para povos e culturas diferentes. Então, antes de explicar esse quadro com mais detalhes, é preciso falar alguns pontos. Deus se revela a toda a humanidade, mas cada região do planeta compreende o eterno segundo a sua maturidade, segundo as suas experiências que esses homens têm em suas diversas religiões. Religiões estas que são tentativas de compreender este Criador. Deus não é Deus exclusivo de religião alguma. Nem mesmo Deus é Deus deste planeta, exclusivamente falando. Porque Deus é Deus de toda a sua criação, deste universo e de outros que porventura Ele tenha criado. Seja no infinito físico, seja no infinito espiritual. Os calendários são como um mapa que o homem vai praticando de ano a ano, até que um dia ele é desperto por Deus para compreender ensinos profundos, e a partir deste ponto ele passa a entender o porquê de cada celebração. Festas estas que eram dadas por Deus, ou mesmo estipuladas pelos próprios homens. Os calendários, portanto, são um modelo para o homem se guiar e possuem fundos de verdade. Observe que no gráfico aí há a linha da carne em azul, chamada de homem, e a linha em vermelho chamada de espírito. Quando um prevalece num ciclo, o outro é subjugado. E vamos neste vai e vem, alternando ciclos, até que tenhamos domínio da carne com o espírito. Os equinócios e solstícios que nós observamos aí no gráfico celta são quando se fundem a carne e o espírito no mesmo ponto. Mas devemos entender os processos, separando os filhos de Deus em duas categorias, duas classes. Para os filhos de Deus que são despertos, o crescimento é sempre progressivo, para cima, e nunca desce. O máximo é ficar estacionado num patamar de crescimento espiritual e de entendimento. Já a segunda classe, os que não são ainda despertos, eles vivem estes dois ciclos apenas exteriormente. Passa por ciclos de trevas e de luz, para poder celebrar todas essas festas literais nas suas datas marcadas. Mas ainda é um treino para a sua alma, para o seu espírito, para quando ele despertar, Deus o despertar, ele vai entender os propósitos de cada uma, sem precisar depois celebrar qualquer uma dessas festas para que a gente se sinta realizado. Mas nós não podemos celebrar estas festas com aqueles que ainda não são maduros? Claro que podemos, devemos. Essas pessoas estão debaixo das sombras. Temos que aproveitar essas ocasiões de comunhão, até que eles também tenham o nosso entendimento que nós temos hoje.
Então, para não escandalizar, é isso que diz a Escritura. Aquele que come não julga o que não come. Aquele que guarda o sábado não julga o que não guarda. Cada um tem o seu entendimento. As sombras não são mentiras. São sombras de realidades espirituais. Mas quem conhece a realidade não precisa mais de sombra. Quem conhece a realidade não precisa mais de festa. Entende? Porque as festas se realizam todos os dias nas nossas vidas. Então, aqueles que vivem debaixo das sombras, o homem da carne, aprende melhor tendo essa forma de dualidade: dia, noite, saúde, doença, santo, profano, bem, mal, carne, espírito, e etc, e etc, e etc. Então, as linhas do espírito e do homem de carne andam em caminhos opostos, até que este tenha domínio sobre a sua própria carne, sujeitando-a à vontade do Espírito. Observe o texto de Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso quer dizer que a lei não existe mais. Nós estamos debaixo do jugo da lei. Andamos sobre a lei, com o domínio da lei. Uma coisa é eu não beber, gostando de beber, e ter que dirigir depois. É um peso para mim. E outra coisa é eu não beber mais e tendo a lei para não beber. Então a lei existe, a lei não é abolida, mas para mim pouco importa. Se ela existe ou deixa de existir, eu vou estar cumprindo a vontade de Deus, porque Ele já escreveu a lei no meu coração. Eis a diferença. E eu quero ler também Mateus 26, 41. Quando Jesus fala aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa luta. Temos que sujeitar a carne. E é isso que mostra o calendário celta aí na tela. Vou voltar aí na tela. Já vou comentar. Só vou falar mais uma coisa. Aos que ainda não conseguem controlar a carne, é preciso ainda estar no calendário celta ou bíblico religioso, literal, celebrando as sombras das realidades eternas, que ainda não chegaram e nem se consumaram dentro da pessoa. É preciso ver os altos e baixos, momentos de inspiração espiritual e momentos de descontrole do espírito, sendo guiados pelas paixões da carne. São aquelas pessoas que são guiadas por todo o vento de doutrina. São aquelas pessoas que andam errantes, em zigue-zague, e não chegam ao destino. Andam em círculo no deserto e nunca chegam a Canaã. Ficam rodando, como o povo hebreu ficou 40 anos. Então eu não preciso do dia de finados para lembrar dos meus entes queridos que se foram. Posso lembrar deles todos os dias. E muito menos preciso ir ao cemitério levar flores nos seus túmulos, porque eles não estão lá. Eles não ficam presos na sepultura. Eles voltaram para o eterno, voltaram para Deus. Assim também não preciso celebrar o Natal, dia 25 de dezembro, pois Jesus não nasceu nesse dia. Quem estuda a Bíblia sabe que nasceu em setembro ou outubro, durante a festa dos tabernáculos. Mas foi, sem querer querendo, colocar dia 25 de dezembro, uma data pagã, segundo a religião bíblica. Então, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque Jesus é importante todos os dias para a nossa vida. E ele de fato nasceu em nossa vida no dia em que nós o conhecemos e que nós o aceitamos
em nosso coração. Mas podemos, evidentemente, celebrar o Natal literal, como faz o mundo todo. Celebrar o Réveillon de Ano Novo, que as pessoas fazem. Congregar com as pessoas é uma oportunidade que temos de estarmos juntas com elas e uma ocasião de semear a boa semente. Levarmos os conceitos da lei de Deus nos bate-papos. Quem for astuto, sem forçar, pode ensinar conceitos de Deus, sem passar como um viés com um rótulo religioso. Então observe aí os ciclos de 90 dias. 4 ciclos de 90 dias, dando o quê? 360 dias. Que é o ano do calendário, o quê? Bíblico. Quantos dias tem um ano na Bíblia? 360 dias. 12 meses de 30 dias. O que eu faço com os outros 5 dias? O ensino é espiritual, não é literal. Os ciclos da natureza é para ensinar a nossa alma, nosso espírito. Quem quer a precisão, use para o mundo físico. Para o mundo espiritual isso pouco importa. E temos o calendário religioso que eu coloquei em cima. Natal, Carnaval, Páscoa, Pentecostes, São João, mês Elul, Tabernáculos, Finados e Natal. O que está em azul claro são festas bíblicas de Levítico 23, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. E o que eu coloquei em roxo foram criados pelos homens, pelas religiões. E que tem lá o seu fundo de verdade, mesmo sendo de religião. Porque Deus inspira os homens desta forma. É loucura para o homem religioso, mas é sabedoria de Deus. Então nós temos aí o ciclo anual do calendário religioso. Então antes de eu entrar aqui no calendário bíblico, só voltando aqui um pouco no celta, observe a linha azul e a vermelha. Quando uma sobe, a outra desce. Então quando o homem está no céu, o espírito está debaixo da terra. Quando o espírito está no céu, a carne está debaixo da terra. Ciclos de vai e vem, opostos. A carne milita contra o espírito contra a carne. E há o ponto de convergência no gráfico, quando são colocados lado a lado. Um período de decisão para a gente decidir, vamos ser guiados pelo espírito ou pela carne? Chegamos nessa fase novamente. Vamos ser guiados pela carne ou pelo espírito? Entende? Então, falando agora do calendário bíblico lá em cima, nascimento, Natal de Cristo, início do ciclo. 25 de dezembro. No solstício de inverno. As noites estão ficando cada vez maiores. As trevas dominando a luz sobre o mundo. E aí ocorre o quê? Solstício. Significa o quê? Sol parado. Por 3 dias e 3 noites. Ele para de se afastar. Para que no dia 25 de dezembro, dia do Sol invicto, Sol invictus, o Sol volte a reinar. E ele retrocede. E ele começa gradativamente, dia após dia, vencer a noite. Até que chegue no solstício de verão, onde o Sol para de avançar para voltar ao ciclo da noite. Lembre-se o que eu disse há minutos atrás. Quem ainda não é desperto, segue esse calendário aqui literal. Quem é espiritual está sempre avançando e crescendo no entendimento. Não precisa se guiar mais por calendário. Ele sabe discernir espiritualmente em que tempo ele está, em que fase ele está da sua vida.
Então, o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, é início do ciclo anual. Observe aí no carnaval em que a carne, o homem, predomina sobre o espírito. Observe aí no gráfico dos celtas. Será que é por acaso que o carnaval é nessa época do ano? E observe, quantos dias depois do Natal vem o carnaval? 50 dias. Pentecostes. Invertido. Ciclo de 50. Os celtas colocaram na metade, 45. Mas coloque no papel, do Natal até o Carnaval, 50 dias. E do Carnaval até a Páscoa, mais 50. E da Páscoa até Pentecostes, mais 50. Aí vamos pegar o final aqui. Que dia que é o dia das bruxas? 31 de outubro, 2 de novembro, finados. Quantos dias para o Natal? 50. Vamos fazer a conta? 2 de novembro mais 30 dias, 2 de dezembro. Mais 20 dias dá 50, não é? Dia 2 mais 20, 22. Dia do solstício. Curioso, não é? Como que o calendário pode ensinar conceitos espirituais? Os Tomé já teriam jogado esse calendário aqui fora. Os Tomé, quem sabe, já parou de assistir esse vídeo. Já vomitou. Já jogou fora. Então, 50 dias depois do Natal vem o Carnaval, a festa da carne. Predomínio da carne sobre o espírito, das paixões mundanas. Não é isso que o Carnaval é? A festa da carne. E o que diz o calendário celta? Anuncia a primavera. Ora, olha, o mundo está um caos, mas a primavera vem aí. A purificação vem aí, a fecundidade vem aí. Aí vem o que? A Páscoa. No próximo ciclo. Ostara, que bate com a Páscoa dos cristãos, dos judeus. A morte do Cordeiro. Quando chegou num período de decisão, para aqueles que creem no sacrifício, tem a vida eterna. Para quem não crê, já está julgado. Morte espiritual. Para os que creem, entra no ciclo de Beltane, onde o espírito domina sobre a carne. Observe aí. Pentecostes. Estação clara, anuncia o verão. E chegamos no solstício de verão, para o hemisfério norte. E aqui é celebrado o quê? Festas juninas de São João, dia 24 de junho, perto do solstício de verão do hemisfério norte. São João que coincide com a metade do ciclo anual. E quem é São João? João Batista. Já vou falar mais sobre ele. Depois tem o mês de Elul. Depois tabernáculos. Depois finados. Dia das bruxas. E por fim, o Natal. Então o calendário bíblico são 12 vezes 30, 360 dias. 90 dias vezes 4 ciclos, 360 dias. Bate com a Bíblia. O calendário celta com o calendário bíblico. Há coisas que outras culturas aprenderam que os cristãos e os judeus não aprenderam. E vice-versa. Lembra que são experiências que cada povo tem com o Criador? Por isso é necessário nascer em culturas diferentes. Ou mesmo meditar em culturas diferentes. E sermos um bom observador destas culturas. Reter o que é bom, o que for útil para edificação. A questão do ciclo das estações, o mundo ocidental ainda observa superficialmente estas estações, mas a natureza mostra que a realidade é outra. A orquídea dá sua flor alguns dias antes do início da primavera. Será que a orquídea errou? Ou será que foram os homens que erraram ao marcar o início da primavera? Quem está certo? O mundo ocidental,
que fala que a primavera começa tal dia, ou a cultura celta, que fala que foi 1 mês e meio antes. O dia mais longo não é o início do verão, é a metade do verão. Quem pode entender? Então não é o homem que observa ou entende mal os tempos? Claro que sim. Veja por outro lado, a religião cristã e a judaica não tem meditado na reconciliação dos filhos de Deus com o Pai? Tem. Isso não é importante? Claro que é. Importantíssimo. E as religiões orientais? Buscam mais as coisas espirituais. São importantes? Também são. Mas se andarmos apenas de um lado ou de outro, seremos como o homem que manca. Ou só com a perna esquerda ou só com a perna direita. Ou só com a perna direita. É preciso equilibrar o que cada religião aprende para que este homem seja mais completo e equilibrado. Ouça tudo e retenha o que é bom. Então observe aí, último Natal, 25/12/2020. Nós passamos agora, há uma semana. 50 dias depois do Natal vem o quê? Carnaval, 13/2/2021. Faça a conta. Predominância da carne sobre o espírito, festa da carne e dos prazeres, bagunça generalizada. Iniquidade generalizada. 50 dias depois do Carnaval, a Páscoa. Passagem da carne para o espírito, para os que creem. Passagem da vida para a morte, para os que não creem. Quem não crê já está julgado. 50 dias depois do Carnaval, dá dia 4 de abril de 2021. Faça a conta. Ver se está errado. 50 dias depois da Páscoa vem 23/5, Pentecostes. Predominância do Espírito sobre a carne. E temos na metade do ciclo, dia 24/6 ou 21/6, dia de São João. Solstício de verão para o hemisfério norte. João anuncia a vinda do Messias na metade do ciclo. E quando chegarmos no final do ciclo, Jesus vai nascer. É claro que Jesus não pregou o dia 24 de junho sobre o Messias. E nem Jesus nasceu literalmente dia 25 de dezembro. São símbolos, são figuras. É uma forma didática de ensinar de maneira espiritual para um povo carnal. É uma simbologia para que o dia que os homens compreendessem como Deus agiu com a humanidade. Não vamos ficar presos a calendário, nem a dia, nós que somos espirituais. Importa para nós é o fundo e não a forma. A letra e o dia literal matam, mas o espírito vivifica. João anuncia, portanto, a vinda do Cordeiro Pascal, que nos batizaria com fogo ao invés de água. E o mês de Elu, o mês que antecede o Yom Kippur, o dia do arrependimento, é um dia de introspecção. As obras da carne devem ser expostas para que haja arrependimento sincero, inclusive da nação, do povo de Deus. 31/10/2021, dia das bruxas, Halloween, e dia 2 de novembro de 2021, finados, dia dos mortos. Nós estamos mortos ou estamos vivos? Aonde estão os mortos? Eles dormem na sepultura? Ou eles vivem? Os que estão mortos na sepultura passaram pela segunda morte ou estão vivos? Então, em que fase nós estamos? Onde a carne domina sobre o espírito ou quando o espírito domina sobre a carne? 50 dias depois de finados, dia das bruxas, temos o quê? Solstício de inverno, o sol parado por 3 dias. Do dia 21 até o dia 24. E reinicia com o nascimento do dia 25 de dezembro de Jesus,
o dia do Sol Invictus, o Sol saiu vencedor. Então, a partir do fim do verão do hemisfério norte, os dias vão ficando menores e as noites maiores. Como se as trevas estivessem vencendo a luz. E a palavra solstício significa sol parado, como eu disse, por 3 dias, onde ele deixa de se afastar ou de se aproximar, dependendo de qual solstício nós estamos. E fica estacionado em sua posição, e a partir de 25 de dezembro ele volta ao ciclo do aumento gradativo dos dias em relação às noites, até que o verão seguinte chegue. E dia 24 de 2 de 2021, passamos novamente pelo final do ciclo, ou início do ciclo, depende do nosso ponto de vista. Termina um ciclo, começa outro. Não há nada novo debaixo do sol. A seguir na tela aqui o estudo que eu já fiz sobre os Olãs da Terra. Eu vou colocar o link na descrição, assistam aí. Eu não vou repetir. Esse é o calendário bíblico. E Deus faz a mesma metodologia com quem estuda a Bíblia. E os pastores e rabinos pouco conhecem, porque desprezam os ensinos profundos do Eterno. Vomitam. Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, pois, vier o Espírito Santo, ele vos guiará por toda a verdade. Cadê o ensino novo, pastores? Cadê o ensino novo, rabinos? Tem para apresentar? Se não os tem, é porque vomitaram. Porque Jesus não é mentiroso. Nem o Espírito Santo é medroso para não ter vindo. Então só tem uma saída, pastores, rabinos. Se não tem ensino novo para apresentar, sinto muito informar. Mas vocês vomitaram o ensino do Espírito Santo. Porque a revelação de Deus sempre foi, sempre será progressiva. Então nem mesmo os que dizem seguir o Messias conseguem compreender esse calendário. Ainda em plenitude, o calendário de Deus. Precisam ainda amadurecer mais e mais e meditar sobre as leis do Criador. Eles esperam a vinda de Jesus para um dia determinado lá no futuro e colocam no final deste calendário. A ressurreição é no último dia, 7º milênio. Mas mal sabem eles que as pessoas eram curadas em qual dia? No dia de sábado. Então, para essas pessoas, que dia que eles ressuscitaram? Que dia que eles nasceram de novo? No sábado. O calendário para eles se cumpriu. Foram despertos. E para os Tomé? Tem que ficar esperando o último dia, os 7.000 anos. Então eu passo pela minha Páscoa, quando eu reconheço e recebo o Messias em meu coração. E passo pelo meu Pentecostes, quando eu recebo o Espírito Santo. Assim o é para com todos os filhos de Deus, sem distinção. São épocas diferentes para cada pessoa, mas o calendário se cumpre ipsiliteris dentro da pessoa. Quando se é maduro, podemos ver as obras de Deus, as suas leis, mesmo que ainda estejam escondidas em todas as culturas humanas. Veja aí o calendário celta. E ver como Deus é sábio. Ensina sem corromper e sem obrigar seus filhos a obedecerem pelo meio da força. Deus tem inteligência suficiente para ensinar, para mostrar a todos seus filhos no decorrer dos Olãs. E os desperta de Olã a de Olã. Quem é espiritual, olha o calendário celta e vai entendê-lo. Olha para o bíblico e também vai entendê-lo. Porque são espirituais. Os carnais ainda são presos a datas, a formas, a religiões. Então eu espero que os irmãos que estão acompanhando esse canal não tenham
a mesma atitude dos religiosos tradicionais, que são 8 ou 80. Se você não ensinar como eu acredito, você é herege. Se você não está comigo, você é herege. Porque eu estou na religião verdadeira. É sempre assim, né? Pro crente Tomé, é sempre ele que está na religião certa. E os outros tá tudo errado. Será que ele analisa se os outros estão certos e ele está errado? Será que ele vai admitir? Nunca vai admitir. Até que o dia ele troca de religião. E fala, agora eu encontrei a verdadeira. E as outras são falsas. Sendo que nenhuma delas, como eu disse, contém a verdade plena. Mas julgai todas as coisas e retei o que é bom. Buscai instrução do único professor, que é Deus. Do único pastor. Do único Espírito que devemos nos guiar. E ele vai nos mostrar a verdade nas religiões. Religiões que são parcelas da verdade. Você vai ver como Deus é maravilhoso. Como Deus opera na natureza. Como Deus opera nos povos. Mesmo que as religiões possam ainda escravizar. Deus é sábio, não duvide disso. Ele fala com o bebê, assim como ele fala para o ancião. Assim como ele fala à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto. Cada um na sua maturidade. Para que ele possa compreender. E que ele também possa crescer. Até que Deus decida o dia do despertamento de cada um. Aonde aí sim, todos vão entender a verdade de uma única maneira. Da forma que Deus escreveu. Enquanto isso, as experiências na carne, as religiões, os ciclos são necessários. É um treino para a nossa vida. Como eu falei no início, de ciclo em ciclo, tudo se renova sobre a terra. Se renova para o bem, para o crescimento. Novo céu e nova terra. Até que o jubileu chegue de fato à terra. Até que a nova Jerusalém desça do céu. Literalmente, não, mas espiritualmente. Até que nós finalizemos a nova Jerusalém aqui na terra. Com o nosso amadurecimento e com as nossas obras. Quem viver, verá. Mas já estou de antemão dizendo, todos viverão. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. E todos serão despertos no tempo oportuno de cada semente. Semente de trigo, que produz o fruto em poucos meses. Mas existem sementes de frutas que levam anos para andar os seus frutos. E um dia, para Deus, é diferente de um dia para o homem. E o ano de Deus é diferente do ano do homem. Sementes espirituais. Umas produzem em meses, outras em anos. Estou falando no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Para isso, somente quem entende o calendário de Olã a de Olã, somente compreende o que é a palavra eternidade. Ciclos de Olã. Olã, ad, Olã. Olã, ad, Olã. Até que cada semente que Deus criou produza no seu devido tempo. É isso. Espero que os irmãos tenham gostado de mais desse estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.